Então, primeiro aqui a gente vai apresentar, como a gente já sabe das cores, né? As cores em azul são as capitais onde o candidato do Bolsonaro está à frente. Então, das 26 capitais, a gente tem 11 onde o candidato do Bolsonaro está à frente. A cor em vermelha são as capitais onde o candidato do Lula está à frente, são 3 capitais. Em roxo são as capitais onde há empate, né? Então, também 3 capitais. E o verde, que é a maior parte do mapa, né? Como a gente pode ver, são os candidatos independentes. Então, que não tem nem o apoio do Lula, nem o apoio do Bolsonaro, né? Então, a gente está é importante dizer que essas 3 capitais onde o candidato do Lula está à frente, em nenhuma delas é o candidato do PT. Então, em Rio Branco, a gente tem o Tião, que é o candidato do MDB. Em Recife, a gente tem um candidato do PSB, que é João Campos, e no Rio de Janeiro, o candidato do PSD, né, que é o Paes. Os roxinhos, né, os candidatos do Lula, Boulos, aqui em São Paulo, vocês estavam falando bastante sobre isso, em Goiânia, a Adriana Corse, e em Teresina, no Piauí, tem o Novo, né, que é o nosso candidato ali, que estão disputando, né, estão à frente, empatados com os candidatos do Bolsonaro. Tá? Mas, da maior parte do mapa, como a gente vê, são candidatos independentes que não têm nem o apoio do Lula e nem o apoio do Bolsonaro. Então a gente observa que se o verde é a cor dominante, Jordana, é uma eleição em que o centrão, vamos dizer assim, é que está dando as cartas, não é nem Lula nem Bolsonaro, a gente poderia dizer isso? E eu acho que vale a pena a gente já falar, Rodrigo, que dessas 26 capitais, onde a disputa está colocada, né, em 11 há possibilidade de encerramento já no primeiro turno. Então, é bastante significativo, né? Sim. E apenas 10 dessas 11 capitais são candidatos que estão postulando a reeleição, né? Então, são prefeitos que estão indo para a reeleição. Apenas uma capital é uma candidata nova, enfim, que tem o apoio do governador, do atual prefeito, do Bolsonaro, mas nas outras 10 são candidatos que estão indo à reeleição. Então, eu acho que o grande resultado desse mapa, tanto pela independência, né, dos candidatos, que não têm apoio nem do Lula, do Bolsonaro, como também do fato, né, dessas 10 capitais, né, que estão com possibilidade de sair no primeiro 11, turno. Né? 11, né? Mas em 10 são a reeleição, tá. né? Mostra o peso da máquina, né, da prefeitura, mostra o peso da TV, né, assim, os candidatos perfeitos, né? Que são elementos que às vezes falam, não é importante máquina, né? Isso, o que importa é rede social, o que importa é a TV, né? Tem em 2018, com a vitória do Bolsonaro, isso foi aventado, né? Mas o que a gente está vendo no mapa que não. Então, essas 11, Jordana, que a gente está falando que podem vencer já no primeiro turno, são todos candidatos, ou em sua maioria, do Centrão? Não. Não. São candidatos que estão concorrendo à reeleição. Que estão concorrendo à reeleição. E quem são eles aí? A gente tem um panorama, 11, assim? 2 são candidatos do Lula, tá? Que estão justamente o Paes, né, no Rio de Janeiro, e o João Campos em Recife. Então, tem 2 candidatos do Lula. Aí a gente tem 5 candidatos que têm o apoio de Bolsonaro e 4 candidatos que são independentes. Então, também, os candidatos independentes têm um peso, né? E também o candidato do Lula está um pouco... os candidatos do Lula estão em desvantagem. É isso que eu queria saber. Mas eu acho muito significativo. Das 26 disputas, né, 11 podem se encerrar no primeiro turno, né? 10 desses são atuais prefeitos, né? Tem a máquina na mão, então, enfim... Desses atuais prefeitos que podem já ganhar no primeiro turno, você já falou 2 nomes importantes aí, né? Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, João Campos, no Recife, né? Eu estava tentando... Salvador também é um caso de reeleição, né? Estou lembrando de capitais, assim, de muito peso, né? Mas várias outras pelo Brasil. E você vê, dos candidatos apoiados pelo Lula, né, que estão bem... Paes e João Campos, muito também por serem prefeitos, né? Por terem uma administração para mostrar, né? Tem vida própria, não depende de Lula, tanto do Lula, né? Sim. Por isso que eu queria te perguntar, Jordana, você não vê o Lula forte na eleição. A economia não chegou na eleição, não vai significar nada, tanto número bom na economia, não vai dizer nada na eleição? Foi lançada a semana passada, ou no começo dessa semana, uma IPEC, né, com avaliação do governo, e mostrou um cenário de bastante estabilidade, né? Então, a despeito das boas notícias que o governo tem, né? Aumento do PIB, voltou a ser nona economia do mundo, aumento de carteira assinada, parece realmente que isso não está reverberando com a intensidade que a parcela do campo progressista esperava. Então, tem esse peso das gestões que está muito forte. E tem umas loucuras, Chico, que a gente estava comentando anteriormente.
Por exemplo, como explicar o Sebastião Melo, que está crescendo nas pesquisas, depois de Porto Alegre ter alagado, né? Quase afundou. Naufragado. Naufragado. E tem um outro caso interessante também, que é em Maceió, que é o JHC, né? Que depois, enfim, de tudo que aconteceu, Maceió também afundou. Ele está com 74%. Mas aí tem o Arthur Lira na campanha dele, que é muito mais forte que a ideia, a queda dele para o bolsonarismo. Eu acho que é muito Arthur Lira, muito o caciquismo local mais forte que qualquer outra coisa. Esse que está na tela é o candidato, JHC. É o JHC de Maceió. A gente lembra que o ICL acompanhou muito de perto essa questão lá do afundamento da área da Braskem, enfim, todo o drama, né, vivido pela população de Maceió, e parece que não bateu, né? Não sobrou para ele, não sobrou nada para ele. Não sobrou nada.